Fala pessoal, sejam bem-vindos ao RCE Talks, a iniciativa da RCE Digital que leva as últimas tendências de comunicação até você, gestor de marketing, gestor de RH, líder de projetos, diretor criativo, enfim, se você trabalha com comunicação, esse momento é para você. E no episódio de hoje, temos o prazer de receber uma convidada com uma trajetória inspiradora no mundo da comunicação corporativa, Mônica Álvares. Obrigada. O clássico. Um prazer estar aqui com vocês. A Mônica é gerente de comunicação corporativa do grupo Alubar, maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina. Com 25 anos de experiência, a Mônica se especializou em desenvolver planejamento estratégico de comunicação corporativa, do planejamento à execução de ações internas e externas. No episódio de hoje, vamos explorar com ela o tema branding e identidade corporativa. Como manter a consistência em escala global. Mônica, muito bem-vinda. Obrigada novamente. Bom, vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho dessa história. Mônica, vocês fizeram um rebranding nesse ano, né? 2025 marcou a Alubar. 2025 é o ano que, de fato, marca, né, o rebrand da marca Alubar, né, uma empresa aí que já está há mais de 25 anos no mercado de transmissão e distribuição de energia elétrica, né, no Brasil, mas também, né, agora no continente americano. E esse ano foi um marco, de fato, né, no negócio, na vida da empresa e na minha vida profissional também. E o slogan, né? Nossa natureza é transformar. Isso, nosso slogan, nosso posicionamento, né, nossa natureza é transformar. E aí tem uma história muito legal, né? Conta pra gente. Por trás disso, né? Por que a gente chegou nesse posicionamento, né? Nessa identidade, né? Bom, a Alubar é uma empresa, como eu falei, tem mais de 25 anos no mercado, é uma empresa brasileira que nasceu, né, no Pará, na região norte, na região amazônica, né, nasceu no Pará. No Pará, né, a gente tem ali a cadeia completa do alumínio. E o que é a cadeia completa do alumínio? Né, para você ter o alumínio primário, que é a nossa matéria-prima, né, porque fabricamos cabos elétricos de alumínio, essa matéria-prima ela tem uma origem, né, na mineração. Então, você tem a bauxita no Pará, você tem uma empresa de refinaria que transforma essa bauxita em alumina, e você tem uma outra empresa que a gente chama de smelter, que transforma alumina em alumínio primário. E por muitos anos, esse alumínio primário, né, ele continua assim sendo exportado, né, para a empresa que dona, né, é um conjunto de empresas, um consórcio de empresas japonesas. Esse alumínio, a maior parte dele é exportado e uma parte desse alumínio hoje, né, fica no Pará. Então a Alubar é uma das poucas, né, arrisco a dizer, que de fato transforma matéria-prima em produto acabado. Nosso país é um país extremamente extrativista, né? Enfim, existem outros produtos que a gente manda para fora do Brasil, né? Exporta e ele retorna, né, como um produto importado. E nós temos orgulho, né, de transformar essa matéria-prima, né, que é extraída do solo paraense, né, e transformar esse mineral, né, essa matéria-prima, num produto acabado, que é o cabo elétrico de alumínio. E esse cabo, ele é 100% consumido pelo mercado interno. Então, hoje, eu não sei se tu sabes, né, mas o mercado de energia elétrica no Brasil, e aí principalmente, que é o nosso grande mercado, onde a gente atua, que é o mercado de transmissão de energia elétrica, ele faz parte do sistema, né, ele é consumido pelo Sistema Integrado de Energia Elétrica, né, o SIN, o Sistema Interligado Nacional. E o nosso Sistema Interligado Nacional, ele tem, né, enfim, como uma sistemática dentro da ANEEL, ele é vendido, né, lotes de transmissão para os nossos clientes. Nossos clientes participam desses leilões de lotes de transmissão, né, que é promovido pela ANEEL, e nós participamos, né, desse leilão junto aos nossos clientes, fornecendo os cabos elétricos de alumínio. E boa parte desses cabos que estão no Sistema Interligado Nacional, no Brasil, são da Alubar. Né? A gente tem muito orgulho de falar isso. Então, por exemplo, os cabos de Belo Monte 1 e 2 são cabos da Alubar. Guaranhuns são cabos da Alubar.
né? Apaixonada pela sua empresa, o que você faz, né? Sim, já estão há um bom tempo, né, na Alubar, e é muito interessante ver esse mercado, né, e é um mercado que é bem desenvolvido no Brasil, né, esse mercado de energia elétrica, e a gente faz parte desse mercado. Então, é uma história que foi construída, né, o conselho de administração, né, os investidores, né, os acionistas da empresa chegaram em 94 no Pará, e a partir de 98 a gente começa a produzir, né, começa a nossa produção de cabos elétricos de alumínio, e a partir daí a gente vem crescendo, né, a passos largos ao longo dos anos, né. E o que aconteceu? Em 2019, né, esse crescimento ele veio ao longo dos anos, 2017, 2018, nós fizemos uma grande expansão, onde a gente aumentou a capacidade produtiva da fábrica no Pará mais ou menos em 60%, né, para atender esse mercado interno. E em 2019 a gente começou a adquirir ativos, né, fora do estado do Pará e fora do Brasil. E isso foi uma grande virada no negócio, né? Foi uma grande virada no negócio, porque nós começamos adquirindo um ativo no Canadá, na província do Quebec, né, em Bécancour, que é um polo industrial que tem na província do Quebec, e no mesmo ano nós adquirimos um outro ativo na cidade de Montenegro, no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. Né? Sendo que no Canadá, fabricando vergalhões de alumínio, né, que é a matéria-prima para fabricar o cabo elétrico de alumínio, e no Rio Grande do Sul, fabricando cabos elétricos de alumínio. No Pará, nós temos as duas frentes. Né? Fabricamos inicialmente vergalhões de alumínio. Vergalhão de alumínio é matéria-prima para fabricar cabos elétricos de alumínio, mas também serve para fins siderúrgicos. E de lá para cá a gente não parou. E aí, quando a gente fala em marca, né, vem uma história bem interessante, né? E aí eu vou em duas frentes, uma falando um pouco da marca e outra do nosso posicionamento. A marca Alubar, naquele momento, ela representava muito a nossa história, né? Até ali o ano de 2019. Estava muito local. Estava muito local. Né? E a partir dali a gente começa a expandir o negócio, né? Tanto para fora do Pará, do estado do Pará, como para fora do Brasil. E a partir daí a gente começa a adquirir ativos, né? Então, em 2019 nós adquirimos, né, um ativo no Canadá, outro no Rio Grande do Sul. 2020, em plena pandemia, chegamos em São Paulo com um escritório global, né? 2021, nós adquirimos um outro ativo nos Estados Unidos, no meio oeste americano. Já abrangeu mais uma cultura diferente. Né? Mais uma cultura diferente. E isso 2021, né? 2022 a gente começa a fabricar nos Estados Unidos vergalhões de alumínio. 2022 a gente já começa, 23 já começa a fabricar cabos elétricos de alumínio, né? Então adquirimos a fábrica nos Estados Unidos em 21, 22 começamos a fabricar vergalhões de alumínio e 23 nós começamos a abrir mercado para cabos elétricos de alumínio, tá? O mercado nacional, ele é um mercado que ele gira aí em torno de 150 mil toneladas ano, né, o mercado nacional para cabos elétricos de alumínio para linha de transmissão, e o mercado americano gira em torno aí de 320 mil toneladas ano. Então, é um mercado bem promissor. E aí a gente continua, né, dessa dinâmica de adquirir novos ativos, né, novas culturas, porque você imagina, no Brasil, eu digo que nós temos 3 culturas, né? São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. E quando a gente vai para a América do Norte, né, estamos no Canadá e nos Estados Unidos, apesar de estar na América do Norte, são duas culturas diferentes, sim. Né? E aí, quando a gente fala da marca Alubar, aquela marca que para mim e para várias outras pessoas dentro da empresa conversava muito com a gente, porque existe uma história ali, né? Desde o início eu já sabia que a gente ia precisar mudar essa marca. Só que a gente veio nessa pegada, como eu te falei. 2019, 2020, 2021, 2022, e onde é que isso vai parar? Então, a gente continuou utilizando a marca mãe, né, anterior, como eu chamava ela, a marca mãe. O slogan antes. O slogan antes, durante um bom tempo, era mais do que energia, conduzimos desenvolvimento. E aí eu vou te explicar isso, né, durante aqui a nossa conversa. E aí, falando da marca, a gente precisava, naquele momento, né, porque esse trabalho do rebrand, ele durou 1 ano, e ele continua ainda agora, é um processo, né, e ele ainda a gente está na terceira fase, que é a fase de implementação. Esse trabalho, ele durou 1 ano, mas antes, né, teve toda uma conversa anterior, enfim, nós fizemos concorrência com várias agências e tudo mais. E
antes de começar esse trabalho, a gente já sabia que precisava trocar essa marca, porque a gente precisava se posicionar como uma empresa global. Aquela marca, ela precisava transmitir o momento da empresa. Foi nesse momento de expansão que vocês sentiram a necessidade de fazer o rebranding? Ou foi Eu, como profissional, te falo particularmente que eu, desde o início, senti. Porque quando me chamaram, né? Eu participei de todas as aquisições, eu participei do processo das aquisições. E aí, quando viraram para mim, disseram assim, Mônica, e a marca? E eu disse, e eu conhecendo bem a empresa, né, conhecendo bem a dinâmica, né, do conselho de administração, do C-level da empresa, eu sabia que não ia parar por ali. Então não, vamos continuar com a marca mãe e a gente vai aqui acrescentar o nome da empresa. Alubar Metal, Alubar Metals, Alubar Montenegro, né, mas a gente está ali com a marca mãe. Não vamos modificar, não vamos mudar a cor, não vamos fazer nada. Por quê? Porque nós fizemos uma opção quando a gente começou a adquirir os ativos. E qual foi a opção? Levar a história da Alubar. Levar a nossa história. O objetivo não era levar para o Canadá ou para os Estados Unidos uma outra empresa, mas sim levar toda a nossa história de construção a partir do Pará. Toda a nossa expertise, toda a nossa preocupação ambiental, toda a nossa preocupação com a mão de obra. A nossa história fazia parte desse processo, né? Então, o mercado americano precisava conhecer essa empresa. Manter essa identidade. Manter essa identidade, manter essa cultura. Então, nós optamos por isso, né? Levamos essa história, levamos a marca, mas chegou o momento que a gente, de fato, precisava fazer o rebrand da marca. E esse rebranding inclui manter, mas também modificar algumas coisas. Manter, mas também modificar algumas coisas. Então, a gente precisava realmente de uma marca global, né? Que transparecesse essa questão da globalização, porque apesar de estarmos, né, hoje, como eu falei, no Brasil, Estados Unidos e no Canadá, para a gente o céu é o limite, né? Então a gente precisa olhar sempre para frente. E aí nós fizemos todo um estudo, né? A empresa que trabalhou com a gente fez todo um estudo, todo um diagnóstico, né? Levantou todo um cenário, né? Conversamos com clientes, parceiros, fornecedores, público interno, né? C-level, acionistas, para que a gente pudesse, né, fazer um diagnóstico completo sobre essa história e para que a gente pudesse dar seguimento. E aí foi bem interessante, porque assim, dentro desse processo, eu descobri que o rebrand, ele não é nada novo. Na realidade, ele resgata aquilo que já está ali, que sempre esteve ali, né? E aí, voltando ao posicionamento anterior, né, mais do que energia conduzimos desenvolvimento, quando nós falávamos isso já era muito nosso, né? A gente não entrega para o nosso cliente cabo. A gente entrega, de fato, desenvolvimento. Mas, Mônica, como é esse desenvolvimento? Você imagina uma cidade hoje sem energia? Não. Você imagina uma cidade sem internet? Não. Então, os nossos cabos levam desenvolvimento, levam dignidade, levam acesso à educação, né? Leva acesso aos hospitais, leva acesso à produção de remédios, por exemplo, no caso da pandemia, né, falando aí de 2020. Né? Sem essa energia, como é que nós íamos, né, fabricar as vacinas? Como é que nós íamos atender as pessoas nos hospitais? Que olhar humano. Né? Esse olhar humano. Né? Então, a gente já tinha isso muito, né, no nosso DNA, e com o processo do rebrand, isso veio novamente à tona. E assim, como eu falei no início, nós somos uma empresa que transforma a matéria-prima em produto acabado. A gente transforma, por meio do nosso produto, a vida das pessoas, né, que são beneficiadas com essa energia que chega na casa delas, que chega no trabalho delas. Né? Então, a nossa natureza é transformar, é isso. Né? A nossa natureza é transformar a vida das pessoas, né, dando dignidade para elas no momento que elas têm acesso, né, à energia elétrica, a uma sala de aula energizada, a um hospital, né, enfim, todo o acesso que a energia elétrica pode possibilitar. A nossa conversa aqui, né, hoje, né, o refletor, a câmera, né, o microfone. Então, essa é a nossa missão. Né? Esse é o nosso posicionamento. A nossa natureza é transformar. O nosso produto transforma a vida das pessoas, de fato. E aí eu vou te dar um dado bem legal, que eu tenho muito orgulho de falar. Até o final do ano, o último estado no Brasil vai ser interligado ao Sistema Elétrico Nacional. É Roraima. Tá? E aí, o que acontece?
esse estado ele não vai estar mais isolado, né? Esse estado ele não vai estar mais isolado, ele vai estar interligado ao sistema elétrico nacional, é energia 100%, é menos uso de óleo diesel, né, naquelas cidades do estado de Roraima, é menos emissão de CO2, tá? É dignidade para essas pessoas, é desenvolvimento dessas cidades. Sustentabilidade. É sustentabilidade, né? Então, assim, a vida daquelas pessoas, com certeza, né, estarão lá com uma vida, né, mais estabilizada, vamos dizer assim, com acesso 100% à energia elétrica, e o cabo que está lá é nosso. Olha que mulher orgulhosa. O cabo que está lá é nosso, um cabo que foi produzido no Brasil, produzido na região norte, consumido na região norte, levando essa transformação para a vida das pessoas. Muito bom, Mônica. E voltando a essa questão de quando vocês começaram a expandir, foi para o Canadá, Estados Unidos e mesmo dentro do Brasil, né, que o Brasil é muito Sim. diverso, quais foram os principais desafios nesse rebranding da marca? Os desafios eles continuam, né? Porque, como eu falei, a gente ainda está em fase de implementação, né? Porque são culturas muito diferentes. São culturas diferentes. A gente teve essa preocupação de escutar, né? Escutar todos os públicos envolvidos, né? Não só no Brasil, mas Estados Unidos e Canadá. E entender, a gente hoje já entende mais esse mercado, entende a questão cultural, local, questão de mão de obra mesmo, né? A forma de trabalhar, enfim, no continente norte-americano é um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, essa mensagem, né, da transformação, ela tá, e é bem legal te falar isso, porque assim, quando nós começamos a adquirir principalmente os ativos fora do Brasil, a gente precisou levar pessoas, né, da nossa fábrica no Pará para os Estados Unidos, para o Canadá, para que eles pudessem treinar as pessoas locais, né? Porque a gente tem como premissa contratar a mão de obra local, contratar os fornecedores localmente também, mas a gente precisava das pessoas que já tinham essa experiência, essa expertise, porque toda a expertise que nós construímos no Brasil, isso foi levado para fora. E a vida dessas pessoas, elas também foram transformadas, né? Hoje elas moram lá, né? A gente tem não é, como é que se diz, é minoria, né? No Canadá, nos Estados Unidos, mas essas pessoas, né, exercem funções nos Estados Unidos e no Canadá, e essa vida foi transformada também, né? Eu tenho muito orgulho de falar de um colega de trabalho, o Marcelo, que ele começou na empresa mais ou menos no mesmo tempo que eu. Marcelo começou como operador de produção, depois foi para a área administrativa, foi estudar, fez engenharia e hoje ele é um dos engenheiros que está na fábrica nos Estados Unidos. Olha o quanto a vida do Marcelo foi transformada. Sim. Ao longo dos anos. É essa transformação que a gente quer ver no dia a dia. É interessante essa palavra transformação, né? Ela está em vários pontos, em vários setores dentro da Alubar. Sim, sim, não só dentro da Alubar, né? Fora também, porque essa transformação, a nova marca da empresa, eu te disse, né? Anterior tinha uma história, mas a nova marca da empresa, isso são palavras do CEO do Grupo Alubar, do Maurício, né? Ele diz assim, é uma marca, né? Que ela foi baseada no nosso negócio, né? Nas torres, das linhas de transmissão. E ela é uma marca que ele diz que ela foi construída por todo mundo que passou pela Alubar até os dias de hoje, né? Cada barra da nova marca são as pessoas que passaram por lá, né? Essa transformação ela aconteceu, né? A transformação do negócio aconteceu por conta dessas pessoas que em vários momentos estiveram, né, ali, né, trabalhando, colaborando com esse crescimento da empresa, né? Então, essa nova marca, eu sempre brinco, né? Ela tem uma característica que eu olho para ela e digo que é sempre um olhar para frente, né? O avanço, né? E de fato é. Porque quando a gente fala, por exemplo, da nova marca, a gente identifica nela 4 atributos dentro desse estudo, desse diagnóstico que foi realizado. Uma empresa visionária, uma empresa parceira, uma empresa sólida e uma empresa inovadora, né? A gente sempre teve essa preocupação, né, de trazer soluções para os clientes, né, soluções inovadoras. A gente sempre teve uma relação de parceria, né, muito significativa com clientes, fornecedores, uma empresa sólida, né, que sabe o que está fazendo, uma empresa responsável, mas uma empresa visionária. Uma empresa visionária, uma empresa que sempre olhou para frente, sempre acreditou, né, no C-level da empresa, sempre acreditou nas propostas de expansão, né? E hoje estamos aí. Como é importante, né, no briefing, saber
cada detalhe da empresa para fazer essa reconstrução da marca de forma eficaz e certeira. Sim, sim, com certeza. E o apoio, né? O apoio do CILEV, do Conselho de Administração para esse trabalho, né? Porque o seu Miguel Arnaldo, que é um dos fundadores da empresa, participou, né, desse trabalho do rebranding, enfim, com toda a história dele. Ele é um entusiasta, né, da área e também foi quem construiu a marca anterior da empresa. Então, ele participou do processo do rebranding. E foi bem interessante, né, a gente mergulhar dentro desse processo e resgatar a nossa essência. Né, resgatar a nossa essência, né, resgatar essa questão da transformação, o quanto a gente realmente pode transformar a vida das pessoas por meio do nosso produto. Porque é uma empresa B2B, né? É muito fácil falar da empresa B2C, né, ali onde você entrega um produto direto para o consumidor final. A gente não faz essa entrega, né? Quem faz essa entrega são os nossos clientes, né? Principalmente as distribuidoras de energia elétrica, né, que entregam essa energia na casa, né, nas empresas. Nosso produto a gente vende ali para um player de mercado que constrói a linha de transmissão, ou que é uma concessionária de energia, ou um parque eólico, um parque solar, né? Mas essa entrega para a gente é muito significativa. A gente entende a importância do nosso produto, né, para as pessoas. Falando nessa questão de rebranding, né? O senso comum diz que é trocar a logomarca. Não é isso, Não. né? Tem que saber da história, Sim, tem que ter um briefing completo, tem que entender a a essência. essência da Muito mais massa. do que o logotipo. Não, não. A GAD, né, que é a consultoria que fez esse processo com a gente, que está com a gente dentro desse processo, foi muito legal, porque eles realmente mergulharam, né, muito assim Importante. muito a fundo dentro do nosso negócio, compreenderam literalmente como é a dinâmica da empresa, os valores da empresa, a nossa missão, nossa visão, né, o que a gente queria de fato passar com a nova marca. E é um trabalho bem legal, né? Os desafios é justamente fazer o alinhamento, tá? O alinhamento cultural, né? A cultura da empresa com as culturas locais. Esse é o desafio. Eu imagino que deve ser um desafio tremendo, né? É um desafio tremendo, mas é um desafio gostoso. E eu gosto de um desafio. Eu gosto de um desafio. Falando em desafio, o grande desafio é justamente a gente fazer esse trabalho do rebrand olhando para a cultura da empresa e olhando para as várias culturas que hoje temos dentro da organização, né? Então, a gente está falando aí de Brasil, Estados Unidos e Canadá, países diferentes, sim, culturas diferentes, né? Formas de se comunicar diferente, mas é um desafio gostoso, eu gosto de desafio, então a gente continua trabalhando nesse processo, né? Quando a gente fala da cultura de uma empresa, né, e a gente está falando aí de hábitos, costumes, enfim, a gente tem a nossa forma de fazer negócio, nossa forma de trabalhar, nossa forma de interagir com os públicos com quem a gente se relaciona, e o rebrand está aí. Então, a gente vem ao longo do ano, né, fazendo algumas ações com clientes, com o público interno. A gente tem várias missões, né? Enfim, a mudança da marca ela ainda está também acontecendo dentro da empresa, né? Então, por exemplo, um dos grandes desafios, parece que não, mas é um desafio, né? É justamente, por exemplo, a gente alinhar essa marca na fachada da empresa, né? Por quê? Porque são fornecedores diferentes, são entendimentos diferentes, materiais, né? A gente tem que entender qual é o material que vai estar lá, né? Se a gente consegue replicar esse material em todas as plantas. Trazer também, principalmente, esse novo discurso para um treinamento, para uma contratação, tá? Enfim, para uma conversa com o cliente, para uma conversa com um parceiro, um fornecedor. Então, esse alinhamento ele tem que existir em várias esferas, né? Porque a nossa natureza é transformar e o significado disso tem que estar nessa conversa do dia a dia. Com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com os bancos, né, com os acionistas. Então, isso tem que estar muito alinhado para que a gente possa, de fato, dar continuidade nessa nova fase da empresa. Como é que preservar a essência da Alubar, que é tipicamente brasileira, e encaixar isso no Canadá, nos Estados Unidos? Como que foi esse trabalho? Como tem sido, né? Porque não foi. É um processo. É um processo. E é um processo, eu digo que é um processo de transformação, e eu digo que a gente continua nesse processo de transformação. Imagina, 2019 está bem aqui, gente. Sim. Estamos no ano de 2025, mas você imagina, 2019 foi Canadá, Rio Grande do Sul, Estados Unidos 2 vezes, né? Porque nós temos 2 frentes de produção, mas São Paulo.
né? E às vezes mudar de estado já é complexo, né? Imagina Isso. país. Então, assim, de 2019 para cá, foram várias aquisições, né? E isso, né, como a gente brinca lá internamente, isso trocando pneu com avião, né? E voo. É. Então, não é tão simples, parece simples, porque assim, detalhe, né, gente? Eu não faço só o rebrand da marca, né? Eu sou responsável pela área de comunicação, né, do Grupo Alubar, mas a gente tem ali comunicação interna, comunicação externa, rede social, né? A gente tem um leque, tem que trabalhar a cultura da empresa, então a gente tem o nosso... Tudo tão interligado, né? Sim, sim, nós temos nossos parceiros internos, né? O trabalho que a gente desenvolve com eles, tem a área comercial, tem a área de compliance. Então a gente tem várias frentes que não é só o rebrand, é só mais uma atividade dentro do escopo que a gente trabalha. Então a gente vem desenvolvendo isso junto com as áreas, junto com as plantas, para que a gente possa de fato fazer com que essa marca e esse novo posicionamento, né, possa chegar a todo mundo. Culturalmente nós temos o nosso jeito, né, de ser, nós temos as nossas características, a forma como a gente faz negócio, né, os valores da empresa tá muito linkado a isso. Então, por exemplo, né, o nosso valor ser Alubar fala muito sobre isso, uma empresa ética, uma empresa, né, que é ágil, que é dinâmica, né, que está à frente, quer sempre estar à frente dos negócios, né, uma empresa que tem o cliente como um grande parceiro, né, e quer ser lembrada sempre como a primeira opção no mercado. Então a gente tem uma dinâmica muito peculiar, muito particular de fato, e a gente não para. Não para, a gente está sempre olhando para o mercado. E aí vem o atributo visionário, né? Falando um pouquinho, voltando lá atrás, né, quando a gente fala dessa empresa visionária, a gente está falando dos fundadores da empresa. Seu Zé Maria Barali, né, que é o presidente do conselho de administração, ele é uma pessoa muito visionária. Imagina, né? Ele é argentino, né? Imagina olhar para o Pará e entender que ali, né, teria um negócio promissor, né, onde você tinha toda a cadeia do alumínio, como eu falei anteriormente, e não, vamos fazer uma fábrica, né? Vamos fazer uma fábrica, vamos transformar essa matéria-prima em produto acabado, vamos oferecer esse produto para o mercado brasileiro, né? E dali para cá, olha o quanto a gente já cresceu, olha o quanto a gente já expandiu, né? E aí, sem falar também nas soluções, né, que a área comercial, a área industrial, né, sempre buscam para atender os clientes, né? A gente tem um produto no mercado que ele era muito utilizado na Austrália. Ele é um cabo de liga de 1120 para linha de transmissão de energia elétrica. Ele é um cabo 100% de alumínio, né? Ele tem um valor agregado muito interessante, né? Tanto para o cliente quanto para a gente. E a gente conseguiu introduzir esse produto no mercado brasileiro e é um sucesso. E é um sucesso. Então, sempre olhando para frente, sempre com esse olhar visionário de fato, né? Então, isso vem muito forte como atributo da empresa, né? Imagina, a gente, né, até 2019, sei lá, até os primeiros meses de 2019, a gente estava ali em Barcarena, né? Estava ali, enfim, com uma produção bem legal, é muito forte, é a nossa maior planta, né? Barcarena no estado a planta de Barcarena no estado do Pará é a nossa maior planta, mas a gente foi ousado. Nós fomos ousados. Muito bom. Tá muito bom, Mônica. Esse rebranding, ele não é só para o público externo, né? Não, Para dentro, ele é para dentro. envolve a cultura. Uhum. Conta pra gente como é que é isso, como é que é isso no dia a dia. Como eu estava te falando anteriormente, por exemplo, uma das primeiras preocupações, né, dentro do processo do rebrand, depois do lançamento da marca, e aí interessante, viu? O lançamento da marca foi muito legal. Ai, conta pra mim. Foi muito legal. Vamos voltar um pouquinho, tá? Tá, vamos lá. Foi bem legal, porque assim, aí o desafio, né? Fazer a transmissão para todas as plantas, para todo mundo, no mesmo dia, no mesmo horário, lógico, respeitando os fusos horários, né? Como é que foi isso? Porque Aí é que tá. que horário que vocês fizeram? Nós fizemos 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, horário de Brasília, né? E aí a gente tem aí, né, mais ou menos umas 2, 3, acho que na época a gente estava até com umas 3 horas de diferença para o Canadá, eu lembro, se eu não me engano. Não foi uma diferença gritante. Não foi, mas essa preocupação de começar aqui 10 horas, justamente já respeitando o fuso horário dos colegas, né, que estão nos Estados Unidos e no Canadá. E aí, fomos, né, fizemos o lançamento na Casa Lide, né? E aí um parceiro maravilhoso que está dentro da Casa Lide é a RCE, né? E a RCE, né, comprou a ideia da gente fazer ali não só, né,
a gravação, enfim, do lançamento, mas de fazer a transmissão ao vivo, via plataforma, para todas as plantas, né, em 3 idiomas: português, inglês e francês, porque a gente não pode esquecer. A Alubá está localizada no Canadá, na província do Quebec, que é a província francesa. E aí, essa comunicação, ela precisa sempre ser em 3 idiomas, né? Então, nós fizemos esse lançamento simultâneo para todas as plantas, ao vivo, com a presença do CEO da empresa, do presidente do conselho de administração, que contou, enfim, várias histórias, né? Até chegar no rebrand da marca. E até apresentar o vídeo manifesto, né? Que foi apresentado para todo mundo naquele dia. Foi muito bacana, foi muito legal. Foi um desafio, mas um desafio bem legal de ser executado. Por quê? Principalmente porque a gente estava ali falando com o público interno, né? Você perguntou sobre, né, rebrand não é para fora, mas também é para dentro. E desde esse lançamento, a gente vem conversando com os times internos, né? A gente fez, enfim, reuniões com o time interno, principalmente com os nossos parceiros internos, né? Pessoal da área de RH, enfim, da área de tecnologia da informação, pessoal da área de meio ambiente, sistema de gestão da qualidade, compliance, A né? comunicação, ela é importante. Isso, então, Eva. de todos esses parceiros internos, né, nos acionam. Então, era muito importante naquela época da gente fazer esse alinhamento sobre o novo posicionamento, sobre o que significava, né, esse novo posicionamento, como é que isso foi construído, né, como nós chegamos, né, nessa definição, os atributos da marca, enfim, para que eles pudessem conhecer mais sobre esse processo, né, e inseri-los dentro também dessa dinâmica de implementação da nova marca, né? Então foi bem bacana, foi super bem aceito, né? Nós fizemos várias dinâmicas, né? Além do lançamento, né? Pós-lançamento, a gente teve várias dinâmicas nas unidades. Foi bem interessante. E a gente ainda tem muita coisa ainda por fazer. Ainda tem um trabalho extenso. Né? É um processo extenso, mas assim, a gente já vem, né? A gente já participou de alguns eventos externos com clientes, que a gente já levou a nova marca, né? Enfim, já levamos clientes, né? Também, né? Para vivenciar um pouco esse novo momento nosso. E a gente está nesse caminho de transformar esse momento em algo sempre maior. Esse cuidado, né, com cada detalhe que vocês tiveram, né, no lançamento da marca, isso gera outro ponto importante, que é a sensação de pertencimento. Sim, sim, sim. Bom, a gente né, depois de 2020, com a pandemia, né, a gente sentiu muito, né, essa mudança no comportamento das pessoas. E muito se fala hoje, né? Muito se tem essa preocupação do engajamento, pertencimento. Como é que a gente faz isso hoje? Porque, enfim, né, algumas atividades ficaram aí 100% remotos, né, 100% home office. Como é que você constrói a cultura da empresa? Essa é a discussão, né, enfim, ao longo desses últimos anos. Como é que se constrói a cultura da empresa com as pessoas em casa, né? Na Alubá, a gente, na época da pandemia, nós estávamos ali entre Canadá, né, Montenegro, Rio Grande do Sul, ali, e Pará. E no meio da pandemia nós viemos para São Paulo, né? A Alubá é uma empresa essencial, né? Ela é considerada uma empresa essencial e nós não paramos, né? Nós não paramos. A fábrica, ela continuou funcionando, né? Enfim, nós trabalhamos na fábrica em sistema de turno. A área administrativa, a gente fez um rodízio de home office, né? Quando chegamos aqui em São Paulo, no segundo ano da Covid, ficou todo mundo 100% home office, mas foi bem desafiador. Naquela época ainda era a marca anterior, né? E aí nada acontece por acaso, né? Eu acho que as coisas acontecem no momento certo. E só agora a gente fez o rebrand, né? Onde tá todo mundo ali. A gente tem alguns dias de home office, mas aí tá todo mundo ali no dia a dia, né? Então essa construção da cultura, nesse momento, não a construção da cultura, porque não é uma nova cultura, mas esse resgate, ele tá mais fácil, né? Vamos dizer assim, de fazer. Mais fácil no sentido que tá todo mundo ali presente, tá todo mundo ali junto, né? Então não é simples, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano organizacional, mexe muito com cultura. E a gente precisa ter um olhar atento sobre quem está ali, né? E aí a gente, quando vai, né, para a comunicação, olhando para o interno, né,
A gente precisa entender como engajar, né, como gerar essa sensação de pertencimento. E principalmente junto àqueles que não estavam lá atrás, né, que não vivenciaram aquela história lá atrás, né. Então por isso é muito importante a gente sempre fazer esse resgate, né, do que como nós éramos, como nós somos agora, olha o quanto nós crescemos. Então assim, por exemplo, o que é muito forte na empresa, né, é a possibilidade que a gente dá para as pessoas crescerem dentro da empresa. Isso existe de fato, né, a gente tem um processo interno de promoção de pessoas que é muito, muito significativo, né. Então, por exemplo, tem o chefe de operações, né, que é o C-level de operações, né, que, enfim, responsável por todas as fábricas, ele começou como trainee. Passou foi gerente de várias áreas, foi diretor industrial, hoje ele é C-level de operações, né, o André Kishi. Então, assim, o Fábio Camargo, que é o C-level, né, que é o CFO hoje da empresa, ele começou como trainee, saiu da fábrica, depois voltou para a área comercial. Então isso é muito forte, né. Isso é muito forte, né. Eu entrei como analista, hoje eu sou head de comunicação, então isso é muito forte na empresa. Conheço várias pessoas que começaram como operador de máquina, hoje são coordenadores, líderes de turma. Então a gente tem essa preocupação genuína, de fato, com as pessoas e de promover, né, a prata da casa. Então, a gente percebe em você esse olhar afiado, esse cuidado, se isso é fundamental, ser Sim. comunicação, né, para um líder de comunicação. Sim, sim, com certeza. A gente precisa fazer. A gente estava brincando aqui ainda agora, a gente fala muito. A gente fala muito. Mas, assim, o exercício é sempre escutar, né? Escutar. Lógico que quando a gente fala em processo de comunicação, a gente está falando aí da atividade, né? Estamos falando da atividade, enfim, do que é processo, de como começa, quais são as entradas, quais são as saídas e tudo mais. O processo de comunicação. Mas a comunicação enquanto competência, né, e principalmente para um gestor, ela é fundamental. Eu sempre brinco que nas universidades poderia ter essa matéria em todas os cursos, né, para desenvolver a competência comunicação. Porque você precisa saber escutar. E aí é escutar o time, é escutar o teu parceiro interno, é escutar o cliente, né, é escutar, enfim, todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Então esse trabalho da escuta é um trabalho relevante para que de fato a gente possa desenvolver, né, os nossos planos de ação para esses públicos. É escutando que a gente vai absorver, vai entender, vai compreender o todo para conseguir. Isso. E um ponto importante dentro desse processo é assim, eu sempre digo assim, eu sou formada em relações públicas, né? Então, eu sou formada nisso, enfim, estudei para isso, ok. E o desafio é a gente sempre ter o olhar para o que eu possa aprender mais, além da minha área, né? E aí o além da área, ele, principalmente quando a gente trabalha, eu trabalhei muito em indústria, né? Eu trabalhei em indústria de alumínio primário, trabalhei em indústria de celulose, trabalhei em indústria de ferro gusa, né? Toda a indústria de cabos elétricos de alumínio. E assim, para um comunicador, e aí seja ele relações públicas, jornalista, publicitário, publicidade, propaganda, ele precisa conhecer o negócio, ele precisa entender o negócio, ele precisa entender qual aquele produto, para que serve, qual é o diferencial dele, ele precisa se apropriar. Porque não adianta, você não vai saber escrever sobre a empresa, você não vai saber escrever sobre o produto, você não vai saber se relacionar com as áreas, entender o processo das áreas, se você não mergulhar no negócio da empresa. Então você precisa, de fato, conhecer o negócio da empresa. Saber ouvir. Saber ouvir. Então, assim, enfim, a grande parte da minha vivência sempre foi em fábrica, né? E aí essa vivência me ajudou muito, né? Sempre me ajudou muito no desenvolvimento do trabalho que eu preciso fazer. Porque você precisa ter esse olhar apurado. Você precisa entender o público. Às vezes a gente fala assim, o público interno, né? A gente tem que lembrar que o público interno, ele também é dividido. Ele é muito variado. Tem subdivisões. Sim. Né? Então a gente precisa compreender que uma ação para uma área administrativa, ela possivelmente ela não vai servir para uma área operacional que trabalha de turno. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar e principalmente não replicar aquilo que recebe, né, como entrada. Seja para uma campanha, seja para um release, a gente precisa ter um olhar crítico também sobre aquilo que a gente está recebendo, sobre a demanda que a gente está recebendo. E aí, se você conhece o negócio, fica mais fácil. Mônica, dá uma dica pra gente. Pode ser um livro, um filme, uma personalidade.
Ai, gente, vamos lá, Algo que te marcou e que vamos lá. podem agregar. Assim, dentro desse processo, né, da minha vida profissional, eu sempre me desafiei, né? E assim, não à toa tô aqui em São Paulo. Que era uma coisa aí bem interessante falar isso, porque assim, enfim, eu sou de Belém do Pará, né? Sou de Belém do Pará, enfim, estudei lá, me casei, tive filho, enfim, construí minha vida toda lá. E aí, dentro desse processo de mudança da empresa, eu respondo direto para o CEO da empresa, para o Maurício, né? E ele me convidou para vir para São Paulo, né? Comunicou que a gente abriria um escritório global em São Paulo e me convidou para vir. E eu, na hora, nossa, vamos, vamos. Tipo, nem tinha falado com o marido nem nada, né? Mas já topei na hora. Não, vamos, vamos, vamos. Porque eu sempre gostei de um desafio. Eu acho que. E foi engraçado, porque assim, na época que eu estava na faculdade, enfim, já tem um tempinho. E aí, assim, não tinha um curso de pós-graduação em comunicação em Belém, né? As coisas eram bem mais difíceis. Hoje está bem mais legal, bem mais fácil. Então, assim, é aquele sonho da universitária. Nossa, vou acabar o curso de graduação, né? Vou para São Paulo, fazer uma pós e tal. Só que as coisas foram acontecendo na vida e isso foi ficando. As coisas foram melhorando em relação à tecnologia, enfim, acesso. E isso foi ficando para trás. Nossa, eu nem lembrava mais dessa história. Sempre gostei muito de São Paulo, né? Já faz o quê? Sei lá, mais de 20 anos que eu venho para São Paulo. 20 anos, tá, gente? Mais de 20 anos que eu venho para. Sempre gostei da cidade, vinha a trabalho, vim de férias, enfim. Mas isso era algo que tinha passado, de fato, de vir morar em São Paulo. E aí é uma relação que eu sempre tive com a cidade, mas nunca morei. E aí na hora eu digo, vamos, vamos, vamos. Ainda bem que o marido aceitou, né? Salvou a vida. Essa coragem é tão gostosa. E assim, a gente precisa se desafiar, e assim, e além da coragem, e aí é uma dica. Além da coragem, eu acho que a gente falou aqui da competência comunicação, mas uma das competências assim que eu acho que são fundamentais num profissional é a adaptabilidade. Sabe? Você precisa ser adaptável, porque o negócio hoje ele tá de um jeito, amanhã ele pode estar de outro jeito, e você precisa se adaptar. E isso acontece na vida da gente, pessoal, né? Ou numa mudança de carreira. Nada é permanente. Nada é permanente, e você precisa ser adaptável, né? E essa adaptabilidade, essa é uma característica minha, e eu acho que isso me ajudou muito, né? Isso me ajudou demais. E aí fiquei feliz com o convite, vim, foi um desafio muito grande, não foi fácil, porque quando a gente fala até de características de mão de obra, né, do Pará, de São Paulo, são diferentes, sim, né, enfim, tem a questão cultural, mas tem uma questão diferente mesmo de lidar com as equipes, e a gente vai aprendendo ao longo do processo. Eu acho que a graça da vida é a gente aprender todo dia, a gente se desafiar e aprender todo dia. E aí dentro desse cenário, né, eu lembrei de um livro agora que eu já li e gosto muito, é um livro que se chama O Momento de Voar, né? O Momento de Voar é um livro da Melinda Gates, né? A ex-esposa do Bill Gates, e ela fala sobre empoderamento feminino, né? Ela traz várias histórias, enfim, até histórias mesmo Conta um pouco da história dela, e a gente acaba sabendo nos bastidores ali um pouco também da vida do Bill Gates, né? Mas conta muito a história dela, do desenvolvimento do trabalho dela, por exemplo, na Índia, né? O quanto enfim, a vida que eles, né, tinham e a vida que ela tem proporciona um empoderamento feminino em outros países. É bem interessante. Que interessante. É bem interessante. Esse livro é um livro que vale muito a pena ler, é uma leitura gostosa, é uma leitura que traz várias lições. Várias lições. Lições de liderança, de humanidade, né, de reconhecer o outro, entender que a cultura do outro é diferente da sua e respeitar essa cultura, né? Entender que você pode fazer de forma diferente, né? E principalmente escutar. É leitura obrigatória, viu? Acho que para quem é líder de comunicação, Sim, olha, sim. Eu não digo líder de comunicação, líder de uma forma geral. sim, de forma geral. Líder de forma geral, porque exercer o cargo de liderança não é tão simples, né? Mas você está lidando com pessoas, você tem uma responsabilidade sobre elas. Pessoas tão diferentes, E né? pessoas diferentes, e tá tudo bem, e tá tudo certo, Sim. né? É muito sem graça, né? Se a gente fosse todo mundo É igual. igual. E tá tudo certo. Mas é um desafio diário, é um desafio gostoso, né? Mas aí você tem que estar disponível e você tem que estar aberto à mudança, você tem que estar aberto da escuta, né? Enfim, essa adaptabilidade ela passa muito por isso, tá? Você não é dono da verdade,
né? E você tem que estar aberta aí para receber, enfim, as críticas, as sugestões, as reclamações e tentar melhorar o teu processo, enfim, a tua perspectiva profissional também. Tá com a mente aberta e ser bem flexível, né? Sim, sim, flexibilidade também é um ponto significativo. Se você é adaptável, você é flexível. Sim, tá tudo ali. Tá tudo ali linkado. Ai, Mônica, adorei o bate-papo. Obrigada, amei. Gostei demais. Chadinho que você queira deixar pro pessoal? Conheça um pouco mais sobre a Alubar, conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho, uma empresa que nasceu no Brasil e está em expansão e a gente tem muita história para contar. É uma história bem legal de conhecer e se inspirar. Obrigada, Mônica. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou aqui o nosso bate-papo e quero aproveitar para te convidar a continuar assistindo a todos os conteúdos que estamos produzindo neste espaço, o RCE Talks. Esse é o seu espaço de debate de ideias, aprendizados, discussões sobre o que há de mais relevante no mercado da comunicação corporativa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.